por mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia e puder ficar em pé, localize comigo Filipenses, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11, 12 e 13. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11, 12 e 13. Quem encontrou o texto, diga amém. Você que disse amém, não encontrou, estou vendo. Filipenses é difícil encontrar. É só uma página, então é um livro. Eu vou ajudar você. Filipenses fica antes de Colossenses. Aí piorou a situação, né? Filipenses, capítulo de número 4. Eu vou esperar você encontrar, para que juntos possamos ler o texto sagrado. A versão que tem em mãos: tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo: tudo posso naquele que me fortalece. No 3, 1, 2, 3. Isso. Agora vamos para Mateus capítulo 4 e o versículo de número 1. Mateus capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Glória a Deus. Estava bom o microfone do jeito que estava. Vai ajustando aí conforme for falando. Eu acho que o grave foi aumentado ou o agudo diminuiu. Mateus capítulo de número 4, versículo 1. Todos encontraram? Digam amém. Esse é mais fácil, né? É o primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E você diga amém. Pode tomar o teu assento, adorando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só um pouquinho, coisa pouca. Meus irmãos, eu quero ser muito breve nas minhas palavras, mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou em meu coração para transmitir à sua igreja, ao seu povo. Nós lemos dois textos, Filipenses capítulo de número 4 e o versículo 11 ao 13, e também nós lemos Mateus capítulo 4 e o versículo de número 1. E esses textos, eles estão interligados em um só assunto, que é o deserto da vida. A temática desta mensagem é o deserto na vida cristã. A realidade é que o deserto faz parte do trilho que nos levará ao céu. Todos os cristãos, todos os crentes, todos aqueles que servem ao Senhor e que de fato desejam caminhar 2000 anos atrás, quanto para os crentes de hoje, da nossa atualidade, o caminho é um só. Se nós estamos seguindo o trilho que está escrito na palavra de Deus, em algum momento da vida nós vamos nos deparar com um deserto. A primeira escrita que nós lemos é o apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita quando Paulo estava na prisão, no ano 60 a 65 depois de Cristo. Paulo vai escrever esta carta estando em prisão, quando os irmãos estão preocupados com Paulo. E Paulo vai confortar os irmãos de Filipos, que moravam nesta cidade. Ele vai confortar eles dizendo: fiquem tranquilos. Por quê, Paulo? Como nós ficaremos tranquilos? Você está preso, prestes a ser morto, prestes a ser enforcado, a ser degolado. E como que nós ficaremos tranquilos? Paulo diz: fiquem tranquilos, porque eu já aprendi a viver em todas as circunstâncias da vida.
Em outras palavras, Paulo está dizendo: em tudo aquilo que eu vier passar, ou aquilo que eu estiver passando, eu aprendi a ver o lado positivo das coisas. Porque tem gente que só consegue ver o lado negativo das situações. E Paulo está dizendo: eu aprendi a ver o lado bom de tudo e qualquer situação. Eu sei o que é viver em abastança. Eu sei o que é viver em necessidade também. Eu sei o que é estar no pódio da vida. E eu sei o que é estar lá, na última fileira, na ponta da fila. Paulo está dizendo: fiquem tranquilos. Eu estou no deserto que Deus preparou para mim. E nós aprenderemos que o deserto faz parte da vida cristã. E é de extrema necessidade que nós passemos pelo deserto. Porque o deserto nos trará maturidade. O deserto nos trará humildade. O deserto nos trará experiências para solucionar problemas aparentemente insolúveis. O deserto da vida nos fará crescer em Deus. Os desertos da vida nos fará crescer em intimidade com o nosso Deus. É bem verdade que na Bíblia Sagrada, não só Jesus e não só Paulo passaram pelo deserto, mas os crentes da antiga aliança também passaram pelo deserto. Os crentes da antiga aliança também passaram pelos desertos da vida, porque o caminho é um só. O caminho é um só. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e leio Êxodo capítulo de número 15, me vem à memória Moisés, que o Senhor o tirou do Egito. Moisés, você sabe que ele era filho de Joquebede e Anrão. E quando ele nasce, Faraó manda um decreto, põe um decreto, que todo menino de até 2 anos deveria ser morto. A sua mãe, Joquebede, se desesperou, colocou o menino em um cesto no rio Nilo, e de repente colocou à margem do rio. E a princesa, filha de Faraó, ouviu o som de uma criança chorando. Mandou a serva buscar e disse: vai buscar, porque eu acho que é uma criança. E de repente a serva busca o menino chamado Moisés, que na verdade ela vai dar o nome de Moisés. Ela ama o menino à primeira vista. E disse: eu preciso desse garoto, eu vou cuidar dele como se fosse meu filho. Então Moisés começou a crescer na casa de Faraó. Moisés cresceu e até os 40 anos de idade ele ainda estava lá. Mas depois ele descobriu a sua identidade em Deus. E passou a não aceitar algumas injustiças que estavam acontecendo naquele território. Até que pelo impulso do momento, Moisés, com seus 40 anos de idade, ele vai tirar a vida de um soldado que estava maltratando com alguém que fazia parte da sua linhagem. No impulso do momento, ele tirou a vida daquele soldado, enterrou o seu corpo e fugiu para o deserto com medo de ser morto. Mas o que Moisés não sabia, com seus 40 anos de idade, já tendo estudado nas melhores faculdades da época, Moisés, com seus 40 anos de idade ainda no Egito, ele já estava pronto para ser o sucessor de Faraó. Ele já estava pronto para exercer um cargo de liderança. Ele já estava preparado intelectualmente. Ele já estava preparado fisicamente. Ele já estava preparado mentalmente. Mas o Senhor tinha outro projeto para Moisés. E o levou, a circunstância o levou para o deserto. Então, entenda uma coisa: se Deus tem um projeto na tua vida, eu não sei qual é a circunstância que te levará ao deserto, mas é no deserto que Deus quer ter um encontro contigo. Moisés foi para o deserto e, peregrinando, ele encontrou um homem chamado Jetro. Se apaixona pela moça, pela filha de Jetro, que estava dando água para os camelos na beira do poço. E de repente casa com ela e começa a pastorear as ovelhas de Jetro, seu sogro.
Enquanto ele está pastoreando as ovelhas, passeando com as ovelhas no campo, ele ouve uma voz no meio de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Porque era normal, era comum sarças pegarem fogo devido ao sol escaldante do meio-dia no deserto. Era um sol de mais ou menos 50 graus. Então a sarça era como se fosse uma árvore ressecada, e quando o sol vinha muito quente, era normal que ela pegasse fogo. E como ela estava seca, pegava fogo, mas se apagava rapidamente. Mas de repente Moisés começa a olhar aquela sarça que pegou fogo. Ele disse: é normal, logo vai se apagar. Quando ele olhou, ele percebeu que ela permanecia acesa. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Essa sarça pega fogo, mas não se consome. É um fogo permanente. O fogo passageiro é fogo da carne, é fogo da terra. Mas fogo permanente é fogo do céu. Moisés disse: opa, este fogo é fogo permanente, não é da terra. Este fogo é fogo do céu. Aí de repente ele começou a olhar para aquela sarça que pegava fogo e não se consumia. E uma voz bradou do céu dizendo: Moisés! Ele chama atenção aquela voz. Ele começa a procurar e mais uma vez: Moisés! Ele responde: sim, Senhor. Fala, porque eu estou ouvindo. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Moisés tira a sandália dos pés e vai de encontro com Deus no deserto. Moisés viveu no Egito, comendo dos melhores manjares, dormindo nos melhores quartos, vivendo de uma vida maravilhosamente bem, sendo honrado por muitos, mas ele não conhecia a Deus quando estava no Egito. Mas ele foi para o deserto e ele passou a ter intimidade com Deus. Deus dá uma ordem dizendo: olha, Moisés, o lugar que você veio fugido é para você voltar para lá e resgatar o meu povo. Resgatar o seu povo, Senhor, é aquele que estão escravizados, você vai libertar eles. Mas, Senhor, o que eu vou falar para Faraó? Faraó é valente, eu vim fugido de lá. Se eu aparecer lá, eles vão tirar a minha vida. Se eu aparecer e disser: libera o povo, Faraó, e ele perguntar: quem mandou você vir aqui? O que eu vou responder, Senhor? E o Senhor responde para Moisés dizendo: diga que o eu sou te enviou. Aí Moisés chega e diz: Faraó, é para você libertar o povo de Deus que está preso aí dentro, cativo, sendo escravizado. Quem mandou você vir aqui? O eu sou. Quem é o eu sou? Aí Faraó se rebela e foi necessário Deus mostrar que ele é o Deus que tem controle de todas as coisas. Transformou água em sangue, enviou pragas para o Egito e começou a amedrontar Faraó e todos os seus guerreiros. Aí de repente, no final das 10 pragas, Faraó disse: eu sei quem ele é aquele que tem todo o poder, eu vou liberar o povo, manda ele embora, eu não quero negócio com esse Deus. Ele é mais poderoso do que nós, Faraó disse. E aí, para onde vão? A promessa de Deus era: Moisés, diga para o meu povo que eu tenho uma terra que emana leite e mel, Canaã. E eles irão caminhar durante 40 dias e 40 noites no deserto. Depois dessa caminhada, eles irão para a terra que emana leite e mel. Tudo bem. Moisés anuncia para o povo e diz: olha, pessoal, Deus tem uma terra que emana leite e mel para vocês. É uma terra boa, uma terra fértil, vocês vão plantar e vão colher, vocês serão prósperos nessa terra. Nós só precisaremos caminhar, peregrinar no meio desse deserto por 40 dias e 40 noites. O povo diz: tudo bem, vão caminhando para o deserto, porque o deserto é a escola do crente, porque o deserto é onde você vai crescer em experiências com o céu. Quando você vê alguém soberbo, nariz empinado, é porque não conhece o deserto de Deus ainda.
E quando você vê alguém com muita humildade, é porque essa pessoa já passou pelo deserto de Deus. Porque o deserto nos quebra. O deserto faz a gente olhar para o espelho e entender que nós não somos nada e que Ele é tudo. Que nós não temos poder, mas que Ele tem todo o poder. Foi no deserto que Moisés recebeu as escritas das tábuas das 10 leis, ou dos 10 mandamentos. Foi no deserto. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte orando. E de repente o próprio Deus com os seus dedos escreveu os 10 mandamentos e entregou as tábuas para Moisés. E o povo que era para peregrinar 40 dias e 40 noites, passaram 40 anos, por causa da rebelião do seu coração. Existem promessas que Deus nos faz, que é para você viver daqui a 40 dias. Aí tem pessoas que é crente há 200 anos e ainda não está vivendo as promessas de Deus. Por quê? Deus mentiu, Deus te enganou? Não, é você que não quis trilhar o caminho da justiça. É você que não quis trilhar o caminho da verdade. É igual na escola. Quem aqui ainda estuda, faz faculdade ou ainda está no ensino fundamental, médio? Se você não andar no trilho que é para andar, se você não estudar para fazer a prova, quando chegar no final de ano você será reprovado. Você será reprovada. Assim é com Deus. Deus, Ele vai provar a tua fé. Mas tem pessoas que é reprovado no deserto e vai repetindo de ano. Aí já está com 500 anos servindo a Deus. Veio com Noé na arca e ainda não está vivendo as promessas de Deus. Por quê? Cuidado, você pode estar sendo reprovado pelo céu ano após ano. Coloca o teu coração na palavra de Deus, que é o que nos guia, que nos orienta. Aí você viverá tudo aquilo que o céu tem para a tua história. Foi no deserto que Moisés teve as suas maiores experiências com Deus. Foi no deserto que Moisés viu um pedaço de madeira ser transformado em chave, e ele viu o mar ser transformado em porta, e quando ele colocou uma madeira no mar, de repente o mar se abriu. Foi no deserto que Moisés teve as suas maiores experiências com o céu. Mas foi no deserto que Moisés também foi alimentado por Deus. Estava com fome, disse: Senhor, estamos com fome. Deus disse: estão com fome? Sim. Então se prepare, porque de manhã cedo eu vou enviar o maná para vocês. E antes que o povo se levantasse, o maná já estava preparado, o alimento já estava preparado, e o povo se alimentou e disse: Senhor, estamos com sede, aonde nós vamos arrumar água no meio dessa sequidão? E Deus disse: Moisés, o que é que você tem na mão? Tem um cajado, você tem autoridade na sua voz, fala para a rocha, porque vai sair água da rocha. E Moisés bate com o cajado, saiu água da rocha, e o povo teve a sua sede saciada, porque no deserto que nós teremos as nossas maiores experiências com Deus. Foi no deserto que Moisés viu a glória de Deus de perto. Ele viu a glória de Deus de tão perto, que quando ele saiu de lá, o seu rosto resplandecia, diz a Bíblia, e o povo não conseguia olhar para ele. Prepararam como se fosse um capu para cobrir o rosto de Moisés, porque ninguém conseguia olhar para ele. Brilhava como o sol do meio-dia. Ele chegou tão perto de Deus que a glória do céu resplandecia sobre Moisés. O povo temia. O que é que está acontecendo? Eu imagino Deus dizendo: Moisés está no deserto. É no deserto que Deus vai te entregar as suas maiores experiências. Mas não foi só Moisés que passou pelo deserto de Deus. O profeta Elias também passou pelo deserto de Deus. Quando a rainha começou a ameaçar, Jezabel começou a ameaçar Elias, dizendo: Elias, nós tiraremos a sua vida. Elias temeu.
fugiu para o deserto. E de repente Elias no deserto sentou debaixo de um zimbro, e ele começou a fazer as seguintes orações: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O que Elias está dizendo é: Senhor, ou Senhor tira a minha vida, ou eu morrerei pelas mãos de Jezabel. Tira a minha vida, Senhor. Há momentos na vida, há momentos no deserto da vida, que nós vamos pedir a Deus que Ele nos leve. Eu acredito que todos aqui que já passaram pelo deserto de Deus, já fizeram esta oração, dizendo: Senhor, para mim seria melhor não amanhecer vivo, eu queria estar contigo logo. Mas o Senhor tinha planos na vida de Elias. Elias fez esta oração, encostou no pé de zimbro e dormiu. E de repente, quando Elias dormiu, o anjo do Senhor bate nele e diz: Elias! Elias se acorda assustado. O anjo diz: se alimenta, come do pão, bebe da água, porque a sua caminhada ainda será longa. Elias se levanta assustado e diz: mas eu não tenho pão, eu não tenho água. Está aqui pão, está aqui água. É isso que vai te alimentar no deserto, é pão e água. Oh glória, eu acho que alguém já entendeu essa palavra. O anjo de Deus está dizendo: Elias, se alimenta, come pão, bebe água, porque a tua caminhada será longa. O céu não te levará agora, você tem grandes coisas para fazer ainda na terra. Elias, oh glória, você está aqui essa noite. Eu estou pregando para Elias aqui essa noite, que estão passando pelos desertos da vida, mas Deus está dizendo: come deste pão, se alimenta desta palavra, bebe desta água que jorra, porque a tua caminhada será longa. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e através da tua vida. Elias comeu do pão, Elias bebeu da água e começou a caminhar. E de repente, na sua caminhada, ele viu uma caverna e entrou dentro da caverna. Temeu de novo e disse: Senhor, e se Jezabel me pegar por aí, ela vai tirar a minha vida? Senhor, eu abro mão do meu chamado. Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que o Senhor projetou para mim. Eu não quero mais, Deus. Elias senta dentro da caverna. E de repente ele começa a pensar nas coisas do céu. E quando ele começa a pensar nas coisas do céu, o texto diz que um vento forte soprou. E esse vento começou a invadir a caverna. Mas Elias esperou a voz de Deus. E o texto diz que Deus não estava no vento. E de repente Elias começa a olhar para o céu, pensar nas coisas de Deus novamente. E de repente um terremoto invadiu aquela região. Elias disse: certamente é Deus no terremoto. Esse negócio de terremoto tem Deus no meio. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Porque Deus tem as suas maneiras de se revelar para nós. Às vezes vai se revelar pelo vento, através do vento. Às vezes vai ser um terremoto. E de repente agora Elias pensando, vem um fogo, invadiu aquele lugar. Elias disse: certamente é Deus. Fogo, tem Deus envolvido nesse negócio. E a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Elias começou a pensar: eu acho que agora Deus aceitou a minha desistência. Eu acho que Deus agora aceitou que eu não quero mais viver isso na terra. E o texto diz que de repente veio uma brisa suave
aquele vento tranquilo e suave começou a invadir aquela caverna. Elias começou a ficar todo arrepiado, e de repente uma voz bradou dizendo: Elias, te levanta e sai desta caverna. Elias, te levanta e sai desta caverna. Elias, eu tenho coisa grande para você. Há momentos que Deus não vai se apresentar no vento forte. Há momentos que Deus não vai se apresentar no terremoto. Há momentos que Deus não vai se apresentar no fogo. Há momentos que Deus vai vir com uma brisa suave. Ele vai usar alguém e vai falar em palavras suaves, dizendo: sai desta caverna, abandona o pecado, abandona o mundo, vai viver o que o céu tem preparado para a tua história. Às vezes Deus se revelará de forma simples para você, porque nós esperaremos algumas vezes que Deus se apresente no fogo, no terremoto, mas às vezes Deus vem de forma suave e tranquila. E através dessa voz suave, Elias se levantou e foi viver tudo aquilo que o céu tinha para a vida dele. Mas enquanto ele estava ainda no deserto, Elias parou na beira do ribeiro de Querite, e de repente foi alimentado pelos corvos do céu. O corvo trazia pão, o corvo trazia água, trazia carne, e o profeta Elias foi alimentado pelo Senhor. No deserto, Elias teve as suas maiores experiências com Deus. Porque é no deserto que Deus te entregará grandes experiências. Não se precipite em querer sair do deserto. É lá que Deus quer aperfeiçoar aquilo que Ele te entregou. Sem deserto, nós viraremos obreiros como se fosse manequim de loja. Tá bonito, tá arrumado, mas não tem vida. Tá bonito, tá bem apresentado, mas não tem experiência para contar. É no deserto que você terá grandes experiências. Alguém vai olhar para você e vai dizer: de onde vem tanta coisa? Você vai dizer: eu aprendi na escola de Jeová. Tem coisas que você não vai aprender nos seminários teológicos da vida. Tem coisas que você não vai aprender na escola de pregadores. Tem coisas que você não vai aprender na escola que você estuda, na faculdade que você frequenta. Tem coisas que você só vai aprender na escola de Jeová, chamada deserto. É no deserto que Ele vai mostrar quem Ele é para você. Mas não foi somente Moisés e Elias que viveram e passaram pela escola chamada deserto. Eu já estou caminhando para o final. O profeta chamado Jeremias também passou pelo deserto. Deus chama Jeremias, ou melhor, Deus chama Ezequiel e leva ele para um grande deserto, para um grande vale. E a palavra de Deus Deus mostra uma visão de um vale de ossos secos. E diz: Jeremias ou Ezequiel, porventura esses ossos têm esperança ainda para eles? Ezequiel olhou e disse: Senhor, só tu sabes. Essa expressão de Ezequiel, só tu sabes, é aquela mesma expressão que nós utilizamos às vezes quando nos deparamos diante de uma situação difícil, que a gente diz assim: só Jesus na causa, só Deus na causa. Ezequiel disse: só o Senhor sabe. É eu que sei, Ezequiel, Então eu vou te ensinar um negócio. Existe uma autoridade sobre a tua vida que eu te entreguei, profeta. Você é profeta na terra que eu te escolhi. Senhor, o que eu tenho que fazer? Profetiza sobre esse vale dos ossos secos, porque eles voltarão a ter vida quando você profetizar.
O profeta profetizou e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, voltem para o seu devido lugar agora. E de repente um vento soprou dos quatro cantos da terra, cada osso começou a se ligar no seu devido lugar, e de repente um exército já estava de pé. Deus enviou o Espírito, Deus enviou a carne, Deus enviou os nervos, Deus enviou a pele, e de repente aquele exército que estava num vale de ossos secos, agora está de pé de novo. Mas o profeta só teve essa experiência porque ele estava no deserto. Se não fosse o deserto na vida desses homens, as suas histórias não seriam lembradas até os nossos dias. O que vai fazer você gerar uma marca nesta terra, o que vai fazer você ser lembrado nesta terra, é os desertos que você vai enfrentar e vai vencer. Alguém vai lembrar do seu nome lá na frente, não é porque você é bonitinho e bem apresentado, não, morreu, já era, todo mundo esquece. O que vai fazer alguém lembrar do seu nome lá na frente são as guerras que você enfrentou, são as batalhas que você venceu. Sabe por que Davi é lembrado até os dias de hoje? Porque no deserto ele venceu Golias. No deserto ele venceu Golias. São as suas experiências que ficarão e servirão de inspiração para as gerações que vão vir posterior à sua. São as experiências. É o deserto que você vai passar. Aqui eu já encerro falando a respeito de Cristo, que foi o último texto que nós lemos. Cristo foi levado para o deserto. Lucas capítulo de número 4. Jesus está agora com seus 30 anos de idade. Jesus acaba de ser batizado por João Batista, e de repente uma voz do céu brada dizendo: esse aí é o meu filho amado em quem tenho prazer. A chamada de Cristo na terra foi confirmada por Deus. Aí alguém diz: Deus confirmou a minha chamada, agora o pódio me espera. Deus confirmou a minha chamada, então vou já fazer um cartaz: agendas abertas para todo o país. Deus confirmou minha chamada, eu vou já colocar lá no meu nome no Facebook e no Instagram: conferencista internacional. Aí Deus confirmou a chamada de Jesus. Jesus disse: e agora, Senhor? Agora você vai para a minha faculdade, agora você vai para a minha escola. Qual é o caminho, Senhor? Jerusalém? Não, o caminho é o deserto. O caminho é o deserto, porque depois de Deus confirmar a tua chamada, Ele vai querer aprovar a tua chamada, e Ele só aprova no deserto. Tem muita gente que tem a sua chamada confirmada pelo céu, mas não está aprovada pelo céu. São duas coisas diferentes, eu preciso repetir isso. Qual é a diferença de você ter a sua chamada confirmada pelo céu e ter a sua chamada aprovada pelo céu? Confirmada é: Ele te entregou um dom, Ele te entregou o talento. Quando você prega, todos dizem: Deus de fato entregou um chamado para ele, para ela. Quando você canta, alguém diz: rapaz, esse negócio só pode ser negócio de Deus. É Deus confirmando a tua chamada diante dos homens. Mas o que vai fazer Deus aprovar a tua chamada é as suas atitudes no deserto. Jesus pegou o caminho do deserto. Não é Jerusalém, Senhor, não, é deserto. Então vou caminhando para o deserto. E no deserto nós precisamos estar preparados espiritualmente. Jesus jejuou 40 dias antes de ir para o deserto. E após jejuar 40 dias, ele foi conduzido pelo Espírito. Porque tem gente que diz: Senhor, me tira desse deserto, Satanás está me matando. Opa, às vezes não é Satanás, às vezes é o Espírito de Deus que te conduz ao deserto. Quem conduziu Ezequiel? Foi o Espírito de Deus que conduziu. Quem conduziu Jesus para o deserto? Diz a Bíblia que foi o Espírito de Deus. Há desertos na vida que é Deus que vai te levar. Por quê? Porque Ele quer aprovar a tua chamada.
Jesus está no deserto, aí agora chega a hora do combate, a hora da batalha, da guerra, é quando você está no deserto. Satanás se aproximou e disse: você está em jejum? Tô. Então se tu és o Filho de Deus, porque no deserto, eu vou explicar depois, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus disse: opa, eu estou no deserto, mas eu estou preparado espiritualmente. Eu sei que é tu, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque é no deserto que Satanás vai tentar colocar aquilo que nós chamamos de soberba, de orgulho, de avareza. Se você é aquilo que Deus confirmou para todo mundo que você é, mostra que você tem poder. É nessa hora que Satanás vai tentar colocar aquele sentimento de poder dentro do seu coração. Eu tenho poder, então eu posso fazer. Sabe aqueles líderes que passam pelo deserto, mas são reprovados pelo céu, porque Satanás coloca na mente deles. Acontece qualquer coisa na igreja, Satanás coloca na mente dele: tu é pastor, Deus confirmou, coloca no banco, coloca na disciplina, exclui, humilha ele, humilha ela. É Satanás colocando coisas na cabeça para tentar colocar o orgulho, a avareza dentro do seu coração. Mas Jesus não foi reprovado pelo céu nesse teste, mas infelizmente tem muita gente que está sendo reprovado nisso. Eu sou o bichão, agora eu sou o cara. Não, eu era auxiliar na igreja, hoje eu sou diácono. Não, servir água, isso aí é para os auxiliares. Trabalhar na equipe de mídia, não, isso aí não é mais para mim, isso aí já passou, isso aí é para outra geração. Satanás começa a colocar na mente que você não pode fazer mais coisas que você fazia antes, porque o seu cargo não é mais o mesmo, você continua servo. Quanto mais alto cargo Deus elevar na tua vida, mais servo você tem que ser. Jesus foi o nosso maior exemplo de servo. Ele disse: eu vou lavar os pés de vocês. Pedro disse: não, aqui meu o senhor não vai lavar. Por quê? Não, o senhor é o nosso líder, é o nosso mestre. O senhor não vai lavar coisa nenhuma meu pé. Não tem gente que faz assim, igual Pedro? Não, o senhor é pastor. Não pode fazer isso. Mas aí Jesus disse: não, eu sou servo de vocês. Coloca os pés aqui, e se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: opa, não lava só meus pés, lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava tudo, Senhor. Jesus poderia dizer: lavem os meus pés, mas ele disse: eu vou lavar os pés de vocês. Ele está dizendo: eu poderia ser servido, mas eu resolvi servir. E tem gente que é para servir e quer ser servido. Jesus era para ser servido e resolveu servir. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Nós nascemos para servir uns aos outros. Então Jesus foi conduzido ao deserto e ele não foi soberbo, disse: não, eu dependo da palavra de Deus para viver, não é da sua intuição. Eu não preciso mostrar que eu sou, porque quem é, não precisa mostrar que é. Pode perceber uma coisa: quem quer mostrar que é, falar que é porque não é. Porque quem é, isso é algo natural, é as pessoas que dizem, não é você que diz. Não é você que se intitula alguma coisa, é as pessoas que dizem que você é, que você parece, que você tem potencial. É as pessoas que dizem. Jesus disse: não, eu não preciso mostrar nada para você quem eu sou. O Pai já falou para todos quem eu sou. Aí Satanás não desiste, ele levou Jesus agora para o alto de um pináculo. Ele diz: te lança daí para baixo. Por quê? Porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito, e não deixará que os teus pés tropecem em alguma pedra. Lança-te daí para baixo. Há fases
em desertos que nós iremos passar, que Satanás vai bradar no teu ouvido dizendo: tira a tua vida. Há momentos que Satanás vai gritar no teu ouvido e dizer: te mata, tira a tua vida. Por isso que nós precisamos estar preparados. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, escrito está: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas Satanás não desistiu. Agora ele vai para a última fase da tentação. Na escola normal existem quantas avaliações? 4, não é isso? Primeira, segunda, terceira e quarta avaliação, sim ou não? Mas na escola de Jeová existe 3 avaliações. A primeira é a tentação de você mostrar que você é alguma coisa, que tem poder. A segunda é: Satanás vai fazer de tudo para você tirar a sua vida. Mas a última avaliação, que é a avaliação da aprovação, Satanás vai chegar agora com Jesus e diz: você está vendo todos esses poderes da terra? Estou vendo. Tudo isso me foi dado e tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Qual é essa fase, pastor? É aquela fase que Satanás entendeu que não tem soberba no teu coração, e ele vai agora tentar te comprar com coisas maiores. Porque tem pessoas que caem com coisas pequenas, mas outros são mais resistentes. E quem é mais resistente, Satanás investe maior, mais alto. É como você quiser pegar um peixe. O tamanho da isca que você coloca no anzol é o tamanho do peixe que você está dizendo que quer pegar. Para você pegar grandes peixes, você tem que colocar uma isca imensa, enorme. Às vezes até um peixe de quase 5 quilos é uma isca. Porque o que ele quer pegar é um peixe de 40 quilos, 50 quilos. Então Satanás agora ele vai chegar diante de Jesus e vai oferecer poder em troca de abandono da fé. Eu vou explicar melhor para você entender. É aquela fase que Satanás chega com você, que chega aquela proposta na mesa e diz: olha, eu tenho isso e aquilo para você. Você tem potencial para isso. Você já está escrito na sua cara. Mas negócio de religião não pode. Negócio de crença não pode. Professar o nome de Jesus não pode. Você vai ter poder, fama, dinheiro, mas não pode servir a Deus mais. É o momento que muitas pessoas caem. É o momento que muitas pessoas abandonam a fé. É o momento que muitas pessoas abandonam Deus. Sabe aquela porta de emprego que é maravilhosa? Sabe aquela proposta de uma posição elevada que você teve? Mas não dá mais para adorar a Deus. Você faz parte de outro grupo agora. Você faz parte de outra classe social agora. Não pode mais estar indo na igreja. Não pode mais estar participando dos cultos. Você agora está em outro patamar. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, escrito está: ao Senhor teu Deus servirás, e só a Ele adorarás, e só a Ele prestarás culto. E agora Satanás se retirou, os anjos vieram e serviram a Jesus no deserto. Aquilo que Satanás pode te oferecer nunca será maior do que aquilo que o céu tem para te oferecer. Aquilo que Deus tem para te oferecer é muito maior do que aquilo que o inferno tem para te oferecer. Porque funciona da seguinte forma: com o mal, com o diabo, com o Satanás, as coisas aparentemente no começo são boas, mas do meio para lá são amargas. E com Deus, para você negar as tentações, o começo será amargo.
Você vai ficar angustiado, dizendo: eu poderia ter aceito, eu poderia estar lá agora, mas o final vai ser doce como mel. Você vai dizer: valeu a pena renunciar. Você vai dizer: valeu a pena renunciar por causa do Evangelho. Valeu a pena renunciar por causa de Deus. Aqui eu concluo esta palavra dizendo que o deserto revela caráter. Vou repetir. O deserto revela caráter. É no momento da precisão que Satanás vai aparecer para fazer a proposta. É no momento da dificuldade que Satanás vai aparecer para tentar te comprar. Para comprar o seu caráter. Porque é isso que ele não tem. Ele não suporta ver quem tem. É no deserto que a sua verdadeira identidade será revelada. É no deserto. Porque tem gente que só quer servir a Deus na bonança. Quando chega o deserto, abandona Deus. Tem outros que são ao contrário. No deserto é fiel. Quando chega a bonança, abandona. Tem pessoas que é o contrário. O deserto que Deus nos leva é na intenção de extrair o melhor que tem dentro de você. Existe algo tão bom dentro de você que você só vai descobrir quando você estiver no deserto. Você só vai descobrir, eu escutei essa frase em um filme que eu assisti, que eu achei muito interessante. Você só vai descobrir a força que você tem quando a sua última alternativa for ser forte. Você não terá outra alternativa a não ser resistente. Você não terá outra alternativa a não ser forte. Aí é o momento que você descobre que você é mais forte do que você imaginava. É o momento que você descobre que você está na prensa de Deus e Ele está tirando o melhor de você. Eu concluo essa palavra com essa história dizendo para vocês que esse pequeno questão cultural de Israel. O azeite, ele passava pela prensa e existia 3 qualidades de azeite. Quantas qualidades de azeite? O azeite era colocado em uma prensa, uma espécie de madeira com uma grande pedra, em um buraco de pedra também, e era esmagado, aquela azeitona era esmagada, para tirar o azeite. O primeiro azeite que saía, ele era utilizado em lamparinas, que não tinha luz elétrica na época. Então o primeiro azeite que era espremido, era usado em lamparinas. Mas existia uma segunda qualidade de azeite que era melhor. Ele tinha que prensar mais azeitona para sair o azeite melhor. E essa segunda qualidade de azeite era utilizado nos afazeres domésticos, para fazer comida, como óleo. Era um azeite utilizado para comida. Mas existia uma terceira qualidade de azeite. Essa era a mais cara. Essa era a melhor qualidade de azeite que existia. Essa só era utilizada nos templos pelos sacerdotes. Essa terceira qualidade, ela era utilizada para ungir reis e sacerdotes, e nada mais. E era utilizado também nos incensários dentro do templo, só para isso. Ela era tão pura e tão cara, que só poderia ser utilizada para momentos de cultos sagrados a Deus. Então o que Deus quer de nós, em nos levar para o deserto, é extrair aquilo que você tem de melhor aí dentro. Deus quer tirar o melhor azeite daí de dentro. Deus quer extrair aquilo que tem de melhor dentro do teu coração. Você já entrou na prensa de Jeová. Você tem a escolha de pular na primeira fase, na segunda fase, ou permanecer até a terceira fase. Eu disse que são 3 avaliações da escola de Deus. Quantas avaliações? 3. São quantos tipos de azeites? 3. Então, se você permanecer, Deus fará de você alguém diferente.
no meio dos iguais. Tem muita gente que está no deserto, está na presença de Deus, mas ele já abandonou na primeira prensada. Ele só é o primeiro azeite. Tem azeite, mas é o primeiro, é usado em lamparinas. Tem gente que é mais resistente, permaneceu até o segundo, foi imprensado, aguentou, agora ele é usado em afazeres domésticos. Tem unção, tem graça, tem alguma coisa. Mas tem gente que permanece até o final. E essas pessoas que permanecem até o final são pessoas que se destacam aonde pisam. Eu quero profetizar algo de Deus para a tua história. Deus não te escolheu para você ser qualquer um. Deus não te escolheu para você ser mais um na fila do pão. Deus te escolheu para fazer a diferença. Não pula do barco, não sai do deserto, permaneça até o final, resiste à tentação, porque Deus te fará alguém diferente. Deus vai destacar o teu nome para a glória dele. Porque a partir do momento que você quiser a glória para si, você perde tudo. Você tem que entender que você é só instrumento, mas a glória é dele. Você até pode ter algo de bom, mas quem extraiu isso foi ele. Se não fosse ele, você nem saberia que teria algo de bom. Quem era você no passado? Quem era nós? Ninguém ligava para você. Ninguém dava a mínima para você. Aí Deus começa a te imprensar e começa a mostrar a qualidade que estava presa aí dentro. Aí agora alguém já quer tirar uma foto com você, alguém já quer conversar com você, alguém já quer um conselho de você, porque você se permitiu ser imprensado por Jeová. No deserto Deus vai te espremer, mas você vai sair de lá com mais graça, você vai sair de lá com mais unção, você vai sair de lá com mais sabedoria, você vai sair de lá com mais inteligência, você vai sair de lá com mais intimidade, você vai sair de lá com mais humildade. Aleluia! Deus vai extrair o que tem de melhor em você. Quantos podem ficar em pé? Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você pode fechar os seus olhos por alguns minutos e eu já encerro aqui. Feche os seus olhos por alguns minutos, por favor. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão passando por desertos na vida. Eu não sei qual é a área que você está passando. Eu não sei qual é o deserto. Existem desertos diferentes. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando agora. Mas a palavra que eu tenho para você é: resista, permaneça, não desista, não abandone o barco, porque Deus fará coisas grandes na tua história. Deus fará coisas grandes na tua história. Quer um conselho? Não mexa com crente que passou pelo deserto de Deus ou que está passando pelo deserto de Deus. Toca no ninho de marimbondo, mas não toca no crente que já passou pelo deserto de Deus. Toca numa cascavel, mas não toca no nome de crente que já passou pelo deserto de Deus. Pega numa mamba negra, numa cobra coral, deixa ela morder você, mas não toca no nome de crente que tem intimidade com o céu. Mas não toca no nome de crente que tem intimidade com o céu. Satanás tem medo de crentes que passam pelo deserto e ele não consegue corromper, que enfrentam grandes desertos, mas ele não consegue mudar a mentalidade. A mentalidade é a mesma: eu sou pequeno, ele é grande, eu sou servo, ele é Senhor. Não mude a mentalidade que você tinha antes. Levanta a sua mão direita para o céu. Deus te trouxe aqui e Ele falou ao meu coração que trouxe pessoas aqui que Ele vai elevar de nível, Ele vai elevar de patamar, mas Ele te trouxe aqui para te ensinar uma coisa: não caia nas tentações de Satanás.
Elias passou por uma das tentações de Satanás, que foi de pedir a morte. Moisés passou por essa fase quando ele disse: Senhor, tira a minha vida. Resista. Resista às tentações, porque Deus fará você pisar em lugares grandes nesta terra. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu vejo um vento de Deus que está soprando sobre esta casa de oração. Deus está tirando pessoas de lugares e colocando em outros lugares. A mesma palavra que Deus falou para o profeta Elias: levanta-te, come, bebe, porque a sua caminhada será longa. Porque a sua caminhada será longa. Porque a sua caminhada será longa. Porque o que Deus tem para a história, para a tua história é grande. O que Deus tem reservado para a tua vida é grande. O que Deus preparou para você viver é algo extraordinário. Eu quero ouvir você adorando ao Senhor. Isso. Eu já ouço oração em línguas estranhas. Quem é batizado como Espírito Santo, solte o idioma do céu agora. Quem é batizado como Espírito Santo, ore em línguas agora. Quem sente a presença dele, abre a boca e adore. Abre a boca e glorifique. Deus está preparando os teus pés para viver coisas grandes. Deus está preparando os teus pés para viver coisas grandes. Oh glória, oh glória. Quantos estão recebendo esta palavra? Adore ao nome do Senhor. Essa palavra tem direcionamento. Essa palavra tem endereço certo. Deus te trouxe aqui para te dizer essas palavras. Eu tenho coisas grandes para você, mas resista. Não abaixe a guarda. Não abandone. Eu quero saber se tem alguém entre nós que por algum momento da vida já serviu ao Senhor, mas baixou a guarda. Pastor, eu estou aqui, mas eu passei por um deserto que eu não aguentei. Eu desisti do deserto, no meio do deserto. Mas hoje eu quero voltar. Pastor, será se Deus ele me aceita de volta? Aceita. O Senhor te chama hoje. Você que em algum momento abandonou a caminhada, a fé, você sabe por quê? O abalo foi muito grande para a tua resistência. A provação foi muito grande, você não suportou. Mas você quer tomar a maior e melhor decisão da sua história hoje. Eu convido você a vir aqui na frente. Você que quer retornar para a presença do Pai. Ou você que quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez. Eu quero orar por você aqui na frente. Eu não vou insistir muito. Você que foi tocado pelo Senhor e está dizendo: pastor, Deus está falando comigo. Eu sinto que esta palavra foi para mim e eu quero tomar essa decisão agora. Eu convido você a vir aqui no altar, que eu quero orar por você. Eu quero profetizar algo novo para a tua história. Eu quero profetizar algo novo para a tua vida.